Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Hoje, com um pouco de gripe e barulho da obra aqui ao lado, eu gostaria de falar sobre o filme Oficina do Diabo, que é uma produção da Brasil Paralelo, da qual eu sou assinante, e que eu acabei de assistir, e o que eu tenho a dizer sobre o filme, entendeu? O enredo do filme, entendeu? A história do filme, eles vão tentar explicar como que é a ação do diabo na vida das pessoas, na humanidade. Então, vai ser usado como exemplo um jovem. Esse jovem ele vai se passar na Igreja Católica, né? Ele é um católico, mas meio afastado, né? A mãe dele ainda é assim uma devota, mas foge um pouco do catolicismo porque ela vai frequentemente ao cemitério conversar, né, com o seu marido morto, né? E na verdade a história do filme, o que é falado ali no filme, são pensamentos evangélicos, né? Que eu, na verdade, eu não concordo. Pode ser que seja? Pode, mas é muito provável que não seja. Tudo ali vai falar, o filme ele vai ter uma iniciativa desse jovem, ele está meio desanimado, ele não faz nada, né? E ela vai usar uma frase que é muito comum, né? De se usar, né? Para ele fazer alguma coisa, né? Porque mente parada é a oficina do diabo, né? E aí então começa o filme, né? O filme é a história do filme. Então o filme tem um secretário do diabo, que é um barbudo. As pessoas no começo pensam que ele é o diabo, mas ele não é, ele é um secretário, ele é uma autoridade ali, entendeu? E ele está treinando um novato, ou seja, um demônio novato. A ação dos demônios é distanciar pessoas da igreja, entendeu? Distanciar a pessoa da igreja. E o tempo todo ele fala que eles têm um concorrente. Ele nunca fala Deus, mas o concorrente é Deus. E, em primeiro lugar, Deus não é concorrente do diabo. Deus não concorre com o diabo. Deus, ele por amor, ele vai promover um plano de salvação perfeito através do seu Filho Jesus, não para que concorra com o diabo as pessoas que estão nas trevas, mas para que as pessoas que se interessarem por Deus, se interessarem pelo seu Filho Jesus, através do sacrifício possam ser salvos. Mas não é esse interesse de ficar brigando. Eu quero para mim. Não deixa o diabo levar. O diabo, não deixa ir para Deus. Deus não faz essa coisa. O diabo sim. O diabo ele quer todas as almas para ele. Mas Deus quer que todos os homens se salvem, sim. Mas se o homem não quiser salvar, o problema é dele. O plano está aí, está dado. Aceita quem quiser. Então não há concorrência. E nesse filme, parece que um demônio que está lá tomando conta desse jovem, dessa família, ele está tendo dificuldade. Então ele chama esse, que é mais experiente, para poder instruí-lo, treiná-lo na ação demoníaca, que é levar o rapaz para o inferno. Então, primeiro, que não existe, isso é só você parar e ver que não existe demônio que está iniciando, demônio novato, não existe. Todos os demônios vêm de uma eternidade, todos eles vêm de uma eternidade, porque eles foram expulsos dos céus, eles eram seres eternos com Deus, mas passarão o resto da eternidade no lago de fogo. Atualmente eles estão no meio dos seres humanos, eles trabalham sim para que os homens
não vejam a salvação em Cristo, ou seja, o trabalho deles é bloquear a luz, e essa luz é Jesus. Por quê? Porque sem luz as pessoas não veem nada. Então elas são guiadas pelas suas emoções. Mas se os seus olhos forem abertos, ou seja, se for dado luz, ela vai poder ver o que realmente é o mundo espiritual. E o trabalho do diabo é que essa luz não chegue aos olhos das pessoas. Esse é o trabalho do diabo. Então, o novato, demônio, treinando o demônio para isso, não. Eles já são, especializados, né, nessa causa já desde o início. Desde o início. Eles são muito bem organizados. É porque o pensamento humano é que o inferno ele trabalha como se fosse pessoas articulando coisas, né, criando planos, estratégias. Não é nada disso. O mundo espiritual é totalmente diferente. Nós não temos nem condição de imaginar o que é o mundo espiritual. O nosso mundo é um mundo material. Nós estamos restritos à matéria, o tempo e o espaço. Nós não podemos ultrapassar o limite dessas coisas. Nós estamos dentro disso, estamos presos a isso. Eles não. A ação deles é totalmente diferente disso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não existe demônio novato. Então eles brigam ali o tempo todo. Existe o demônio, né, no caso aqui, o demônio explicando o tempo todo o que ele tem que fazer. Ó. Você bota o filho contra a mãe, porque a mãe ia sempre à igreja, mas o filho ia, mas depois parou, ele conheceu o mundo, aí gastou o dinheiro todo lá, voltou para casa, e a mãe convidando ele para ir para a igreja. Então ele começa a botar, né, um contra o outro para brigar, aquele negócio todo para criar inimizade. Mas aí ele resolve ir para a igreja, lá ele conhece uma menina e tal. Essa menina olha só como é que é o pensamento. Essa menina ela já é católica lá, fervorosa, então eles para eles essa aí não tem mais como. Isso é um pensamento cristão, principalmente um pensamento das igrejas pentecostais. Eu estive por cerca de 18, 17 anos na Assembleia de Deus e eu, cansei de ouvir isso, né? De pessoas dizer assim, em algumas revelações, não, o diabo falando, esse você não pode não, isso aí é de Deus, isso aí você não mexe não, mas aquele lá você pode mexer. Ou então, baseado nesses pensamentos que eles criaram esse tipo de narrativa para esse filme, né? Então, o que acontece? Então, a menina era chamada de azeda, de sei lá o quê, porque ela não iria fazer parte nunca. Ele sabia o que ela não, mas ele sim. Então, quando começa a namorar e já teve um problema, agora o problema. Que o outro não agiu direito, então a menina acabou namorando o cara, agora vai ser mais difícil para manter ele fora da salvação, vamos dizer assim. E por aí vai. E os demônios vão trabalhando, aquele negócio todo, papapá. E abreviando para o vídeo não ficar grande, então baseado nessas coisas, que esse é de Deus, esse a gente não mexe, esse a gente não pode tocar, mas isso aqui pode. Por exemplo, lá na igreja, eles assistiram a missa, porque foi feito numa ensinação, foi usada uma igreja católica, né? Então mostra lá o poder dos padres, né? Que biblicamente não existe. Não estou indo contra, não estou aqui para criticar a religião, aquele negócio todo, mas eu tenho que falar o que está na Bíblia. Biblicamente, não existe esse poder de levantar aquele... Apareceu um negocinho aqui. Levantar aqueles símbolos católicos, né, aquele sininho, espanta os demônios. Não existe. Isso é uma história inventada por eles. Apresentar aquele cálice, né, que levanta, né, as hortes, né? É horte, não sei o nome, aquele negocinho que a pessoa come lá na ceia, como é que é aquele negócio todo. Então eles mostram que esse negócio tem poder e isso espanta os demônios. Principalmente aquele sininho, os demônios têm tudo isso aí, porque os demônios ficam assistindo a missa na igreja e depois esperam lá fora para poder tentar eles, aquele negócio todo. Então tem todas essas coisas, né? Então nada disso existe. Nada disso espanta demônio. Só
esquece que tem símbolos, tem coisa. O que espanta, o que afugenta o demônio é o nome de Jesus Cristo, mais nada. Mais nada. Essa é a história. Então, o filme indo para frente, esse rapaz acaba sofrendo um acidente. Era uma época de revolução, que o filme parece ser contado, né, possivelmente nos anos 70, porque eles já vão até falar que o homem já tinha ido à Lua, né? Tem um texto desse, que é uns ateus, né? Que promove algumas palestras, que levantou e fala, o homem já foi à Lua, você ainda acredita em Deus, coisas desse tipo. Então, provavelmente, é nos anos 70. Então, havia lá umas revoluções lá, e numa dessas, né? Esse rapaz trabalhava numa rádio, que era do sogro dele, né, da menina que ele estava namorando, essa menina da igreja. E ali os caras entram lá para usar a rádio para poder divulgar ali o pensamento deles e tal. E ele acaba reagindo ali e leva um tiro, possivelmente foi um tiro, né? Que aparece ele internado no hospital. E nisso, o rapaz aparece dentro de um trem, possivelmente é um trem, possivelmente não, é um trem. Só que é aquele trem antigo, né? Toda a decoração dele por dentro é de madeira e tudo mais. E ali está sendo feita a passagem dele. Ele está sendo tentado para baixo. Estou gripado. Então ele está sendo tentado para a passagem dele. E o demônio está fazendo trato com ele, né? Tipo, ele tem um cordão, lá, outro símbolo, né? Tem um cordãozinho católico. Aí o demônio oferece uma bebida, né? Um drink para ele. E pede em troca esse cordãozinho dele, que é um símbolo. Mas aí, nisso, né, ele está em coma, né? Aí a mãe dele chama o padre, aí começa a rezar lá por ele, aquele negócio todo, pau. E ele, nessa visão que ele está tendo, nessa parte espiritual, no trem ele resiste, ele não aceita, e ele começa a rezar, porque o pessoal lá no leito dele começa a rezar, então ele lá também, quando está diante, né, dos demônios, ele também começa a rezar e ele vence esses demônios e acaba voltando. Então, essa é a narrativa do filme. É um filme de pensamentos humanos, né? Pensamentos humanos. Muitos desses pensamentos, na verdade, eles são cristãos evangélicos e eu não posso comprovar essas coisas. Por quê? Porque toda a narrativa, toda a fala vindo de demônios, se realmente é verdade, que demônio fala, esse eu não posso, esse é de Jeová, esse é daquilo outro, rapaz, com toda a fala de demônio, nós não podemos acreditar porque eles são mentirosos, eles são o pai da mentira. Uma certa vez eu vi dentro da uma visão que teve, eu estava na Assembleia de Deus de Madureira, e um homem disse que ele sonhou, estava tendo um culto lá na igreja mesmo, na Assembleia de Deus de Madureira, e ali um demônio, o diabo na verdade falava com ele, e ele apontou um por um da igreja, falando, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. E aquele não é meu. Isso é uma visão que se teve lá, aquele negócio todo. Então muita gente ficou assim, né, meio assim, admirada com aquilo, e eu já fui contra. E olha que naquela época eu nem estudava nada, não estudava teologia, não estudava nada. Eu falei, não, eu não posso acreditar nesse negócio. Que realmente tem gente aqui que não é salva, a gente sabe disso. Mas o diabo chegar e falar esse é meu, esse é aquilo outro, e o irmão sobe no púlpito para dar um testemunho desse, um testemunho vindo da boca do diabo, que é um mentiroso, como é que a gente pode acreditar numa coisa dessa? Aí passado o tempo, passado alguns anos, aquele negócio todo, aí aparece, bastante anos, né? Aparece outra pessoa dizendo a respeito desse mesmo testemunho, aquele negócio todo, que nós não deveríamos acreditar no diabo, como eu havia pensado. Eu fui muito criticado pelos colegas daquela época, pá, que é uma visão de Deus, sei o quê, pai, e que quando está diante de Deus, Deus manda falar a verdade, não é bem assim que funciona. Então a base do pensamento do filme é essa, né? Eles usam o pensamento humano, né? Tanto é que tem no filme a parte que ele fala da igreja, que são as pessoas que estão guardadas, mas esse demônio vai com esse chefe aí, por exemplo, num bar onde estão bebendo, jogando, fala assim, por que aqui não tem nenhum demônio? Porque os demônios estão em todos os lugares
vigiando as pessoas que são de Deus. Mas no lugar de perdição não tem demônio. Ele fala, não, por que aqui não tem? Não, porque esse aqui já é nosso, a gente não precisa se preocupar com isso. Aqui já são nossos, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com aqueles lá. Isso é um pensamento cristão evangélico, já diversas e diversas vezes. Eu escutei e ouço falar disso. Mas são coisas que a gente pode falar que é mentira? Não, possivelmente não é verdade. Não é verdade, porque eles estão agindo na vida de cada pessoa, ou dentro da pessoa, ou influenciando a pessoa, ou tentando a pessoa que é de Deus, que a Bíblia diz que eles estão ao redor, procurando uma brecha para poder tirar a pessoa dos caminhos de Deus. Essa é a verdadeira visão de como as coisas funcionam. Agora, chegar e dizer essas coisas, sim, esse é um pensamento que vem, sim, da igreja pentecostal, pelo menos que eu acredito que foi lá que isso começou a ser elaborado, esses pensamentos. Muitas igrejas têm esses pensamentos. Eu hoje estou na Igreja Batista, lá também existe esses pensamentos. E a base é essa, só que ele pega uma base de um pensamento evangélico, de cristãos evangélicos, mas faz um filme dentro de uma igreja católica, como se houvesse algum poder dentro da igreja católica. E por que eu vou dizer que não tem poder dentro da igreja católica? Primeiro, porque eu não me baseio em mim, eu baseio na Bíblia. E a igreja católica ela faz muitas coisas que a Bíblia condena, mas condena firmemente. Uma delas é a idolatria, que eles vão negar que são idólatras, mas eles são idólatras. Entendeu? E eles dizem cultuar Cristo, mas cultuar Maria. O culto, a missa, na verdade, a missa é para Maria, é para o santo, né, da igreja que recebe esse nome, que é homenageado pela essa igreja. Cada santo ele batiza uma igreja. Você pode ver que cada igreja católica é da igreja do santo tal. E por aí vai. Então, essa é a base do filme. O filme foi bem montado? Eu não gostei, sinceramente, eu não gostei do filme. Eu acho que o filme ficou muito mal montado e eu não sei o que isso vai levar, né, as pessoas que elaboraram. Geralmente, o diretor do filme ali seja um católico, por isso ele usou a igreja católica. E eu não sei, sinceramente, com a intenção, entendeu? Mas o pensamento do filme é apenas um pensamento, não é um fato, e foi colocado como fato. E isso deixou meio estranho o filme. Eu acho que o filme poderia ter sido feito de uma maneira diferente, né, baseado em pensamentos, mas está lá baseado que é na história de uma mulher, aquele negócio todo. E geralmente eu não gostei do filme. Não estou dizendo que você não deva assistir o filme, assista o filme. Não é filme de terror, não tem grandes coisas assim. Eu achei que o filme foi muito mal feito. Apesar de eu ser um assinante da Brasil Paralelo, não vou deixar de assistir a Brasil Paralelo. E esse é o meu pensamento. Agora você assista, você tem aí a sua definição, tem aí a sua nota e o que você achou do filme. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.